Women Talks. Women Talks. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Women Talks. Se você gosta de histórias reais, cheia de reviravoltas e muita inspiração, já fica por aqui porque esse episódio vai ser imperdível. Eu sou a Mayara Castro, criadora e apresentadora desse podcast, que nasceu da nossa agência de comunicação, a Women Digital. Eu sempre começo o nosso programa com essa introdução porque eu faço questão de reforçar que aqui a gente compartilha histórias de mulheres que estão quebrando padrões e transformando o mundo, seus mundos e o mundo das pessoas que são impactadas pelos seus negócios. Cada conversa é um mergulho em trajetórias inspiradoras, com desafios, conquistas e aquela dose de realidade que a gente ama e faz com que você que está do outro lado da tela saiba que tudo é possível, basta querer e persistir. Então já pega o seu café, seu chá ou a sua taça de vinho e vem conhecer a nossa convidada super especial de hoje, a Luli Correia, que veio direto de Atlanta só para bater esse papo com a gente. Que honra! Ela é ativista da ovodoação, mãe por ovodoação e fundadora do projeto Laços da Fertilidade, a maior rede de apoio e conexão para tentantes do Brasil. Criadora das campanhas Dia de Doar Óvulos e Bora Congelar, ela se tornou referência quando o assunto é doação de gametas, congelamento de óvulos, maternidade solo, preservação da fertilidade, entre vários outros assuntos. Além disso, Luli transformou sua jornada, que já foi até publicada na Marie Claire, em acolhimento e informação. Ela está escrevendo o seu terceiro livro e segue firme em seu maior compromisso: dar voz a essa pauta e garantir que mais famílias tenham suporte e conhecimento sobre todas as suas possibilidades. Hoje, além de liderar uma comunidade com mais de 300 mulheres e promover iniciativas de conscientização, ela expande seu impacto internacionalmente, conectando brasileiros e brasileiras ao redor do mundo e levando informação para quem precisa. Seja muito bem-vinda, Luli. Obrigada, Mayara, obrigada mesmo. Eu estou muito feliz, assim, por ter recebido esse convite, né? Porque eu sempre digo para as pessoas, se toda vez que me abrirem uma porta para eu levar minha voz, eu vou, né? Porque eu vejo a necessidade e, através da história que eu tive, foi muito difícil quando eu passei por todo o processo e me vi tão sozinha. E eu me comprometi comigo e com Deus que, se depender de mim, ninguém mais vai passar pela falta de informação e pela solitude dentro desse processo, né? Que eu acho que é a parte mais difícil de tudo isso. Legal. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Luli, a gente quer saber tudo sobre sua história, né? Esse podcast, ele existe para isso. Hoje você ajuda tantas pessoas. Como é que foi tudo isso? Como que começou e o que te motivou a chegar até onde você está? Na verdade, eu passei pelo processo, né, da reprodução assistida e eu nunca quis ser mãe, né? Eu perdi meu pai cedo, comecei a trabalhar cedo e dizia que eu não queria ser mãe para não atrapalhar a minha carreira. E lá atrás eu acredito realmente que teria atrapalhado, né? Hoje mudou algumas coisas, né? Mas na minha época atrapalharia e eu não me via como mãe. Eu não tinha esse sonho de gerar filho nem nada. Então eu sempre dizia para todo mundo que eu não ia ser mãe, que eu nasci para ser tia. E eu era super tia mesmo. Então, eu casei com 30 anos, me separei, e aí eu comecei a me dedicar à minha carreira mesmo. E comecei a viajar, eu trabalhava com a área de tecnologia, né, com telefonia móvel, viajava o mundo inteiro, né, Brasil inteiro e tal, e estava bem com isso. E aí conheci meu marido atual, eu tinha 40 anos, no mercado de trabalho também, e aí a gente começou a ficar junto, tal. Aí eu larguei tudo no Brasil, vim para os Estados Unidos e antes de vir para cá eu perguntei para ele: por que você me procura? Porque eu não quero construir família, né? Eu quero trabalhar, tal, não sei o que. Ele falou: não, eu também. Então para mim estava perfeito, eu com 40, ele com 45 e tá tudo certo. E aí, em determinado momento, assim, com menos de um ano, ele soltou para mim. A gente estava super bem e as pessoas falavam: nossa, vocês são tão parecidos, tal, não sei o quê, por que não tem filho, não sei o quê. E aí perguntaram isso pra gente, passou, e a gente não. Aí um belo dia a gente tava lá deitado e ele fala: linda, e se a gente tivesse um filho com seu nariz, com a minha mão, tal? E naquele momento, assim, eu falei: por que não? Né? Eu ainda não tinha documento, né, nos Estados Unidos, e eu falei: bom, então vai ser o momento ideal. E aí a gente foi atrás, eu falei pra ele: a gente precisa buscar informação, porque eu já tenho 42 quase, eu tava com 41 e 8 meses, e você tem 47, né? Então a gente precisa ver, porque pode ser que eu tenha um filho com síndrome de Down. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Mas naquele momento que ele fez aquela proposta, que ele me fez essa pergunta, eu já vi criança na casa. E a chave já virou de uma forma que eu falei: nossa, por que não? Vai ser lindo, né? E quando a gente foi no médico, eu morava em Atlanta,
O médico fez todos os exames, eu não sabia de absolutamente nada, nada mesmo. E aí ele falou, olha, você não parece que você tem a idade que você tem, mas a sua reserva ovariana é isso, e eu tinha uma reserva de 0,03. Eu não sabia nem o que significava isso. E ele falou, a única chance que você tem de ter filho é com egg donor, aqui nos Estados Unidos, com doação de óvulos. E aí eu entrei de cabeça e eu mergulhei num universo, assim, tão profundo e sozinha. Porque ninguém falava sobre isso, né? Eu lembro que eu ia nas clínicas de reprodução, eu entrava escondida, assim, sabe? Para ninguém me ver, ninguém me reconhecer, porque era vergonha você não poder ter filho, né? E aí eu comecei a me diminuir muito. Então, os sentimentos foram muito difíceis e cruéis comigo, né? E com meu marido também. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber o quanto que era tabu, porque eu, uma mulher tão bem resolvida, né? Que eu sempre me achei muito moderna, tal... E eu tava com aquele sentimento todo. E aí foram quase 4 anos, né? Decidi fazer meu tratamento no Brasil. E depois de 4 anos, eu passei por todo o processo da reprodução humana assistida. A única coisa que eu não passei, que não é a minha história, foi pela doação de sêmen, que foi sêmen do meu marido. E aí a gente teve que tomar a decisão, né? De aceitar a doação de óvulos para ter os filhos ou não. E eu me questionei muito. Eu disse não muitas vezes, né? Porque é você abrir mão da sua genética. A minha preocupação era o que vão falar de mim. Ou quem vai destratar os meus filhos, né? Quem vai respeitar a minha história com meus filhos. Porque como que eu vou falar que eu tenho filho? E aí são muitas questões, e são muitas camadas que você tem que se mexer muito, né? E aí você começa a se diminuir, porque o que mais exige de uma mulher não é o profissional, né? É você ser mãe. É você gerar um filho. E eu não podia, né? Porque eu não tinha óvulos mais. Então, aí, fui pro Brasil, escolhi, né, o médico e tal, fiz o tratamento. E aí, a única coisa que eu pedi para ele, eu falei, olha, eu quero tentar com meus óvulos. Ele falou, mas tem praticamente 0, né, da reserva ovariana. Eu falei, doutor, eu tô pagando a minha paz, né? E eu preciso de uma resposta. Porque se amanhã ou depois eu tenho um filho e ele não tem alguma coisa minha, ou ele tem uma atitude que não condiz a mim ou a minha família, eu vou me questionar por que eu não tentei, né? Se eu tentar e não der certo, é a resposta que eu preciso, porque basta uma. Eu já sei o caminho que está indo, né? Mas é claro que eu tinha esperança de dar certo. Porque às vezes pode dar, né? A medicina não é certa. E aí foi. E aí eu tentei com os meus óvulos, eu tive 2 folículos, não deu certo. E aí eu tinha que partir para a ovodoação. Então, a partir daí, quando eu fui apresentada para a ovodoação, eu tive uma reação muito estranha, assim, muito... Que quando a Mari me apresentou como funcionava, escolhi os questionários, né, escolhi a doadora com características e tal, eu comecei a me sentir numa prateleira com Legos e eu montando um filho. E aquilo me machucou muito, porque eu falei, cara, eu tô indo contra as leis de Deus, como que eu posso construir um robô, porque não vai ser meu filho, ele vai ser um robô, porque eu tô colocando o olho, o cabelo, né, eu tô escolhendo o que ele vai ser, e aquilo me machucou muito. Aí eu fui embora, eu falei que eu não queria falar mais sobre isso, né, então aí eu disse não, realmente não queria, e falei pro Roland, Roland, não fala mais comigo sobre isso, e tá tudo bem. Só que não tá tudo bem, porque a gente tem um sonho, né, e uma coisa, Mari, você dizer, eu não quero, e outra coisa é alguém dizer pra você, você não pode, né, eu tenho muito disso. E aí, aquilo era como um desafio muito gigante que eu tinha, porque eu tinha que enfrentar. E aí vem todas as outras camadas, né? Meu marido, ele que deu a ideia, de repente ele tem direito de viver a vida dele, ele vai me largar por isso, e tá tudo bem, né? E aí você vai começando a se defender de tudo, e sem contar que eu proibi ele de falar para qualquer pessoa, nem minha família sabia. Então, quando eu fazia o tratamento, é louca a história, porque quando eu fazia o tratamento, eu aparecia no Brasil, como se eu fosse, assim, a milionária que vai passar um fim de semana no Brasil, assim, de Atlanta pro Brasil. Ah, o que aconteceu? Não, mãe, tem uma reunião. Como eu sempre fiz executivo, viajava muito. Ah, eu tenho uma reunião. E aí, eu ia pra reunião. Fazia qualquer procedimento, eu chegava em casa morta de dor de cabeça e precisava descansar. Como minha mãe, eu moro longe, né? Minha mãe cuidava de mim, ela falava, filha, vai lá, deita, fecha a porta. E aí, eu fechava a porta e ficava 24 horas trancada no quarto, descansando a dor de cabeça. E aí, passava 2, 3 dias, eu pegava o voo e voltava. Então, ninguém sabia, porque eu não queria contar. Porque eu tinha muito medo da reação que iria ser.
né? Minha mãe tem hoje, na época ela tinha 80 anos, 79 anos, ela veio do Nordeste, né, da Paraíba, e existe uma carga muito forte da árvore genealógica, sabe? Do sangue. E aquilo me incomodava, assim, do que ia ser para minha mãe. Eu tenho 7 irmãos, mas o que mais me pegava mesmo era o que a minha mãe, sabe? É como se eu devesse alguma coisa para minha mãe. Uhum. E aí foi, então a gente passou por todo o processo, e aí quando eu disse não, aí tem uma história de uma gata que me adotou, e essa gata me fez aceitar a ovo-doação, né? Ela que virou, as pessoas perguntam, como que você virou essa chave, né? Dizendo tanto não, porque eu não acreditava nessa relação sem conhecer, sabe? Que as pessoas sempre punham o sangue tão forte, tão pesado, né? E aí eu peguei e falei, tá bom. Aí um dia o Rolando foi viajar, ele abre a garagem, tem uma gatinha lá de 4 meses, assim, sei lá quanto tempo ela tava lá. E eu falo que a Moca me adotou. E aí dei o nome pra ela, tal. E eu não queria, rejeitei por 1 mês, assim. O Rolando falava, linda, a gente tá passando por isso, alguma coisa pra você cuidar. Eu de jeito nenhum, e deixava. E aí, um belo dia, essa gata chega, eu pus ela dentro de casa, ela teve uma doença que eu não lembro exatamente o que era, mas ela tomou um antibiótico e ela estava mole, e eu fiquei sentada no chão, velando ela. E, de repente, em um determinado momento, assim, eu pus a mão no nariz dela, para ver se ela estava respirando. E nessa hora, me deu um insight, assim, e eu comecei a chorar muito, porque eu pensei, como que eu posso dizer não para a ovo-doação, que eu não quero, é um filho que eu vou gerar com meu sangue, com meu cordão umbilical, que eu vou nutrir, se eu tô amando enlouquecidamente uma gata que não tem as cores que eu queria, que eu não sei de onde veio, eu não sei como que ela foi gerada, eu não sei como que ela apareceu, né? Veio da rua, e como que eu posso dizer não para ter um filho, assim? E nesse momento, a chave virou. E virou de uma forma, assim, que foi um sim tão lindo para mim, que eu só conseguia, naquele momento, agradecer a Deus por ele ter feito esse movimento que hoje eu olho e, para mim, foi a forma que Deus encontrou para me mostrar o caminho e que não é o DNA, né? É a família, o amor, não é DNA, né? Então, quando isso aconteceu, eu fiquei 1 hora chorando, abraçando a Moca e agradecendo a ela e a Deus. Aí, quando o Rolando chegou, eu tava, assim, aliviada. Não era, você não tem noção o alívio que eu tava. E aí, eu falei, Rô, amanhã eu vou ligar pro médico. Ele falou, não, linda, não precisa, eu não tô te obrigando, fica tranquila, você quer conversar? Eu falei, tá tudo bem. E eu liguei pro médico e dei continuidade no processo. Aí, eu disse sim pra ovo-doação. E aí, foi leve. Só que essa leveza toda levou ainda alguns anos, porque eu escolhi uma doadora. Na primeira transferência, eu tive uma falha de implantação. Na segunda transferência, com os últimos embriões que eu tinha, eu tive um aborto. Aí depois eu falei que não ia mais, porque não era para mim e tal, já estava difícil. Meu marido me convenceu a tentar mais uma vez e a gente começar do zero. Aí eu tentei, só que eu fiz um acordo com ele, vai ser a última transferência. Falei, eu não aguento mais, tá difícil, não é pra mim, e essa vai ser a resposta, e eu só vou fazer isso por você. Tipo assim, ó, pra você não dizer que eu não tentei. E aí a gente escolheu, aí ele pôs algumas condições, a gente escolheu a doadora, eu tive 15 óvulos, 6 embriões, e desses 6 embriões, na primeira transferência, viraram meus laços de fita. E no dia dessa transferência, eu falei pra Deus, assim, na hora da transferência, falei, doutor, eu não aguento mais a bola na trave, sabe? Eu queria um golaço. E ele olhou pra mim, eu lembro até hoje, assim, e fez assim, fica tranquila. E aí eu falei, Deus, se for da sua vontade, eu não tenho coragem de tentar mais. E não tinha mesmo, eu me conheço. E se você achar que é o meu momento, que eu sou merecedora disso, eu me comprometo de levar a minha história e para ajudar outras pessoas a não viverem o que eu tô vivendo, o que eu vivi. E se não for pedir muito, assim, eu sou gêmea, minha família é grande, eu sou muito família, e eu já tô velha, que eu tava com 45 anos. Então, se não for pedir muito, já manda 2, porque eu não vou ter coragem de passar por tudo isso de novo. E aí, hoje eu olho pra trás e Deus me deu tudo, tudo. Tudo arrepiada. Ele me deu tudo que eu pedi mais, sabe? Então, não tinha como não assumir esse trabalho. Então, toda essa história veio disso. Então, daí veio a necessidade, a vontade, e aí eu percebi que Deus me preparou para ter essa missão, né? Para ter essa voz e levar essa voz. E aí eu abracei essa causa, né? E hoje, com esse trabalho que eu venho desenvolvendo, ajudando tantas pessoas, eu não me preocupo em mostrar o que eu estou fazendo. Eu não tenho realmente essa preocupação.
E a minha vontade é quando uma pessoa me manda uma mensagem e fala, Luli, você foi a virada da minha vida, né? Luli, Deus te usou como ferramenta. E eu percebo quando ele me usa como ferramenta. E no começo eu comecei a desenvolver esse trabalho para mostrar para as pessoas que o que eu vivo com as minhas filhas, assim, hoje, Mayara, o meu sonho é que as pessoas possam entender que a genética, obviamente ela é importante, né? As minhas filhas têm genética, mas ela não precisa ser a minha. Porque a gente tem um ego, às vezes, que a gente quer, um narcisismo, talvez, que a gente fala assim, nossa, eu quero que ela tenha meu narizinho. Mas ela pode ser tão linda quanto eu, sabe? Então, hoje eu quero, assim, que as minhas filhas tenham uma geração muito melhor e muito mais linda do que a nossa. Porque a nossa é muito falha, muito cheia, com falta de informação, com muito preconceito, né? Com muitos problemas, muitas camadas que são negativas. E eu acho que esse trabalho precisa ser feito para o futuro, né? Então, é basicamente isso, assim. Aí eu abracei como uma missão e um propósito. Que linda essa história. Obrigada. Bom, você contou da Moca, né, que te adotou, e a gente sabe que o caminho alternativo que a gente mais conhece é a adoção. Mas se a gente está aqui hoje é para contar que ele não é o único, né? Até porque o processo de adoção ele não é nem um pouco simples no Brasil. Se no passado as opções elas eram tão limitadas, hoje com a tecnologia e com a ciência avançando, a gente percebe que as pessoas têm mais autonomia para decidir como que elas querem assumir a parentalidade, né? Agora conta um pouquinho pra gente como de fato você ajuda essas famílias, essas mulheres que te procuram, enfim, como que o seu trabalho se desenrolou a ponto de você poder ser apoio para essas mulheres que estão doando ou que estão recebendo os óvulos. Tá. Eu comecei a fazer, levar informação mesmo de tipo, o que eu gostaria de saber no meu momento. Tudo que eu faço hoje, eu me coloco naquele lugar que eu já tive. Né? E eu sei exatamente aquele lugar, qual tipo de informação que eu gostaria de ter e qual informação seria valiosa e a que não era valiosa. Então, hoje eu comecei eu vou levar informação. Como? Eu vou pegar uma live com um especialista. Eu vou pegar uma história real para elas verem que elas não estão sozinhas. Não é só a minha história. Tem gente que até hoje tenta. E hoje, Mayara, quando eu vejo a minha história, que foi difícil, e eu vejo tantas outras histórias, eu falo, cara, a minha foi tão pequena. É mesmo? Sabe, a minha foi tão pequena, porque tem gente que hoje está tentando há 12 anos, há 18 anos, e ainda não conseguiu, né? E a gente vê o quão problemático que é social mesmo, que não é só a falta financeira. Então, você precisa levar todas essas informações. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, eu vou começar a buscar ferramentas para levar essas informações. Então, por exemplo, o livro foi uma ferramenta, o projeto Dia de Doar foi outra ferramenta. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou mostrando para ele, gente, vocês sabem o que é doação de óvulos? Você sabe quando você precisa de uma situação assim? Aí, uma outra coisa, hoje aumentou, as possibilidades e formatos de família são gigantes, né? E a adoção é um ponto lindo e muito importante, né? Mas eu sempre falo para as pessoas que as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque hoje é comum uma mulher que está passando pela infertilidade, alguém falar assim, por que você está fazendo isso? Adota. Como se realmente a adoção fosse um processo fácil, rápido e não fosse doloroso, né? E não é. Né? Talvez seja tanto quanto, porque tem mulheres em fila de adoção há 4, 5, 6 anos, dependendo do estado que ele está. E para você aceitar esse processo, e tem muitas mulheres que falam assim, se não der certo, eu vou adotar mesmo. E eu falo, gente, não tem tu, vai tu mesmo. Porque essas crianças, né, que foram abandonadas ou que foram adotadas por qualquer razão que seja, já existe uma dor. E você saber que você está fazendo isso, essa conta pode chegar. E aí ela pode ser tão complicada quanto numa adolescência, né? A gente não sabe. Não que de outra forma não seja, né? Eu lembro que teve uma situação de uma seguidora numa live que me perguntou assim, mas o que você acha que quando suas filhas tiverem 15 anos, na adolescência de rebeldia, elas falarem que você não é mãe delas, né? E eu falei, eu não acho nada, porque eu na minha rebeldia, eu falei para minha mãe que ela me encontrou na caixa de sapato que ela não era minha mãe. E eu sou gêmea, né? Então, assim, não é porque foram óvulos doados, né? E uma outra questão, assim, que eu sempre falo para as pessoas, eu comecei a levar informação e provocação, né? Para as pessoas refletirem, né? É um trabalho, de verdade, de desconstrução e construção todos os dias.
Assim, cada fala que você tem ou que você percebe, você vê que você tem que desconstruir para construir em cima. Com certeza. Né? Até porque tem muito preconceito envolvido hoje em dia, Muito né? preconceito, tem Ainda. tabu, tem. E de verdade, eu não acho que isso vai quebrar. Porque existe várias camadas, inclusive de política, de religião, né? Que aí como que você faz essa quebra, né? Então, o único caminho que eu vejo possível e viável da gente fazer isso é realmente a gente quebrando com informação, com educação, né? E a educação é a maior forma. Às vezes as pessoas falam assim, Luli, compartilhe uma vaquinha, ou, né, sei lá, um sorteio, alguma coisa assim. Eu falo, gente, a minha melhor maneira de colaborar com vocês e ajudar vocês é fazendo o que eu estou fazendo hoje, que é a informação, que custa muito, né? Eu estudo muito, eu estou me atualizando cada live, ou cada conhecimento com cada médico, ou cada congresso que eu acabo indo. Eu aprendo muito e esse aprendizado eu devolvo para elas, né? Porque hoje eu percebo que por mais que uma pessoa se sensibilize com a sua história, né, de você não conseguir, ou de você ter suas limitações, dificuldades e tal, se ela não viveu esse momento, ela nunca vai entender aquela dor. É a mesma coisa de um aborto. Eu sofri um aborto, né? Uma perda. A pessoa que não sofreu a perda, ela é capaz de te dizer, falar, não se preocupa, foi bom assim que Deus levou. Imagina se tivesse problema. Olha, você tem outro embrião. Ah, não se preocupa, foi melhor agora com pouco tempo do que depois. Só que é uma perda. Claro. Né? Pra gente que a gente está perdendo, uma falha de implantação é uma perda, é um luto. Né? Porque eu até fiz uma vez um comentário assim, até as pessoas não gostaram muito, mas eu falei, gente, é real, porque assim, a mulher, ela sempre está perdendo. A gente está perdendo os óvulos, a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo o relógio biológico, aí a gente está perdendo uma transferência, a gente está perdendo o embrião, e a gente está perdendo... E sempre tem um porquê, né? E aí a população, as pessoas que estão envolvidas, né, na reprodução tal, os pacientes especificamente falando, elas falam, mas é um mercado, o pessoal só quer saber comércio. E eu tento colocar para as pessoas, falo, gente, a gente está falando de pessoas, tem que ser caro o processo, porque a gente está falando de uma vida. Né? Ninguém vai fazer um tratamento na esquina, né? Você vai, né, escolher um profissional, uma clínica que está habilitada pela Anvisa, especialistas, né, que tenha lá o registro. Então, você vai procurar o melhor possível para construir seu sonho, né? Independente do formato que você vê. E hoje a gente tem muitos, né? Hoje tem o casal hétero, o casal dupla maternidade, dupla paternidade, a monoparentalidade também, né? O casal homoafetivo que não tem problema de infertilidade, né? 10% da comunidade LGBT que vai ter algum problema. Mas a maioria só precisa da possibilidade. E eles são um público lindo e existe também um preconceito gigante, porque as pessoas acham assim, um público que tem muita grana, então a gente pode fazer qualquer coisa. Não pode, não pode. Inclusive é o público que pode ajudar mulheres como eu que precisam de óvulos, né? Então, assim, aí eu comecei a perceber isso e aí eu percebi que a minha voz ela foi para muitos canais. Né? Então é isso, assim, para mim a maior ferramenta e como eu ajudo é através disso. E aí vem os grupos, eu comecei a montar os grupos porque eu falei, eu preciso dar o acesso para essas pacientes falar com outras, porque muitas vezes, Mayara, a paciente, como eu fui, a gente não quer contar para ninguém, pelo tamanho da vergonha, né? Principalmente quando é com óvulos doados. Então, eu falei, eu vou fazer uma comunidade fechada, exclusiva. Eu fui a primeira pessoa que fez no Brasil uma comunidade fechada e comecei pelo Telegram. E bateram lá mais de quase 600 mulheres, né? Só para discutir sobre o tema, que estavam vivenciando aquilo. E eu falei, cara, isso é importante, então eu vou adicionar uma a uma, porque eu não quero estar lá falando para elas. Eu quero dar a possibilidade para elas entrosarem, porque eu já vivi isso. Né? E aí elas começam a fazer essas trocas, e essas trocas é muito importante, né? Então eu comecei a dar respaldo, informações importantes, né? De tipo, eu faço alertas, tem, sei lá, um problema com óvulos, ou tem um problema, sei lá, com uma clínica, ou a Anvisa liberou um banco de óvulos novo, eu vou lá e informo isso para eles. Então, meu trabalho é realmente de conscientização e informação, e levar minha voz. E os livros também vieram, então assim, vieram um monte de coisa assim para agregar. É interessante você falar isso, porque eu tenho 36 anos, quero ser mãe, tô no processo de congelamento de óvulos, e a informação sobre a importância do congelamento chegou para mim faz uns 2 anos, mais ou menos. E além de não ser um procedimento acessível, quando eu me dei conta, eu já estava atrasada, né? Por conta da idade, mas também porque requer um planejamento financeiro. Não é de uma hora para outra que a gente vai, de fato,
assumir essa responsabilidade, né? Tudo isso me faz pensar que se a gente entrar mais a fundo nessa questão, a gente não sai daqui hoje. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? É que me vem à tona pensamentos intrusivos do tipo, a maternidade sempre foi assunto nas nossas criações, né? Com a nossa sociedade constantemente reforçando que esse é o papel da mulher, ela precisa ser mãe. Ou seja, existe uma expectativa social em torno da maternidade que é muito grande e que faz com que muitas mulheres se sintam pressionadas para seguir esse caminho, né? E muitas vezes nos faz questionar. É esse caminho? É realmente eu quero? Ou é algo que foi introjetado na minha educação, sabe? Então, eu acho que a informação, a educação, a conscientização, ela vem por vários lados, né? Ela acessa vários vieses, Canais, né? Vários canais nossos. Eu acho que a pressão da sociedade é maléfico, né? Por todos os sentidos. Primeiro que ninguém é obrigado a ser mãe. Eu não queria ser mãe, né? E hoje, por exemplo, na parte de congelamento de óvulos, são várias questões que as mulheres ainda não sabem. Por exemplo, você sabe que se você tiver até 35, na CFM até 37, mas até 35 anos, se você doar a parte dos seus óvulos, você consegue um benefício para você ter um abatimento no seu congelamento de óvulos. Você sabe dessa informação? Eu sei porque você me contou, mas eu gostaria de ter sabido disso antes. Exatamente isso, entende? Então, assim, imagina hoje você está com 36 fazendo congelamento. Imagina se você tivesse essa informação com 33, 34. Você teria feito, você estaria ajudando outras mulheres, ainda tendo um benefício para você para o futuro. Você consegue entender a importância da informação? Talvez você tenha sentido na pele esse peso, entende? Porque quando a gente começou a conversar, foi interessante porque a Maíra estava, assim, Lúlia, eu quero doar. Né? Ela não sabia nem dos descontos, nem do abatimento. E eu falei, putz, que legal, gente, isso. Aí que eu fui perguntar a idade dela, né? E aí me veio, assim, uma coisa assim no coração, falar, puxa, mas que bom que ela, né, que você quis esse interesse de doar, né? Eu fico super grata quando eu vejo que a pessoa é de maneira muito altruísta, né? Não foi pensando no desconto, tipo, eu vou pagar de qualquer jeito, eu sei que isso vai acontecer. Mas olha, você pode isso, porque você vai estar ajudando quem precisa como eu precisava. E aí eu vejo a falha da sociedade e da informação. E essa falha não é só da sociedade. A falha é do mercado de reprodução humana, é das clínicas, é da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Reprodução Assistida, é de quem convive nesse mercado, porque isso precisa ser dito de maneira clara, né? Então, hoje eu estou fazendo um trabalho com o projeto do Dia de Doar, com o Bora Congelar, exatamente para isso, para informar as pessoas que ela pode fazer isso, não que ela é obrigada. Você não precisa ser obrigada, mas vamos colocar assim, quantas mulheres, casais lésbicos, femininos, que hoje têm o sonho de ser mãe, dupla maternidade. E elas não têm grana. E aí vem um problema social que muitas acabam fazendo uma inseminação caseira, totalmente com riscos de uma série de fatores, pela falta de informação. Será que se esse público ele é informado que ele pode ter um benefício doando os ovos, aquela coisa toda, será que a gente não vai quebrar e cortar esse problema da inseminação caseira e os riscos jurídicos e de saúde mesmo, pública? E digo mais, eu fiz uns orçamentos com umas clínicas e elas só me informaram do benefício que eu tinha quando eu manifestei o interesse em doar. Em nenhum momento isso foi proativo da clínica, em dizer assim, eu não sei a sua idade, mas se você tiver menos de 35 anos, ainda que a lei determina 37, mas as clínicas acabam aceitando até os 35, né? Ninguém me informou. Só me informaram depois. E você sabe que eu entendo essa postura, por quê? Porque, de acordo com a resolução do CFM, é proibido a comercialização de óvulos. Então, as clínicas, elas jamais podem chegar para você e falar, se você doar, você vai ter o abatimento. Porque isso dá a entender uma comercialização, que eles estão meio que te pressionando ou te incentivando. Então, tem que vir de uma maneira altruísta. Então, quando as pessoas vão para eles e falam, eu posso falar isso abertamente sem problema nenhum. Então, não é uma coisa que as clínicas vão chegar para você e falar, olha, se você doar aqui, porque isso, você pode se sentir pressionada. Por exemplo, pessoas negras,
né, ou asiáticos, tem uma demanda muito difícil, assim, falta doadoras para esse público, né? Então, por exemplo, uma clínica, se você é uma japonesa, por exemplo, a clínica jamais pode falar assim, nossa, eu preciso tem uma paciente aqui, você não quer doar seus óvulos porque precisa, não sei. Ela jamais pode fazer isso. Entendi. Por ética. Entendi, tá? faz sentido. Entendi. Então, eu entendo por esse lado, mas a informação, ela precisa sair. Ela não precisa falar para você. Mas hoje, o mercado... Precisa ter essa informação o marketing, disponível, exato, né? o marketing médico tá aí. Tá todo mundo fazendo aí, né, a apresentação, mostrando lá o making off. Esse making off usa para falar, olha, gente, aqui a gente tem um programa que se você doar óvulos, você pode... E aí a paciente já está sendo informada, e fala, olha, esse é o programa, é diferente. Com entende? certeza. É isso. Legal. Bom, vamos sair um pouco desse assunto e entrar em outro, que é tão importante quanto, Pois que é. é como equilibrar maternidade e carreira. Olha só, Ufa! a pergunta de milhões. Uma pesquisa da Cato mostrou que 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho após a chegada dos filhos, enquanto só 5% dos homens fazem o mesmo. Esse dilema é real e muitas mulheres se veem forçadas a abrir mão dos seus próprios desejos para tentar equilibrar esses dois mundos, né? Você sempre foi uma pessoa dedicada ao seu trabalho e por muito tempo a maternidade não fazia parte dos seus planos, exatamente por essa questão. Quando foi que tudo isso mudou? O que te motivou a dar esse passo tão importante, especialmente considerando a pressão que a sociedade coloca sobre as mulheres? E agora, com as suas filhas, como que é essa experiência de ser mãe e encontrar esse balanço entre o trabalho e a maternidade? Ai, é até difícil, assim, falar, porque as minhas filhas, eu me olho lá atrás e falo, ser mãe ia atrapalhar a minha carreira. E hoje eu vejo que eu sou mãe, hoje eu tenho 52 anos, minhas filhas vão fazer 7. E elas me potencializaram de uma maneira que eu consigo deixá-las Meu Deus! em casa, sabe? Com meu marido e viajar para fazer um podcast para informar as pessoas. Eu consigo hoje levá-las para a escola, voltar, buscar, fazer a comida delas, deixar correndo, não sei o que, a filha fica aí. E elas falam, mamãe, você trabalha no laço da fertilidade, ajudando as mulheres a ser mãe. Ai, que lindo! Então, assim... tudo caiu por água abaixo. Quando eu olho para trás, eu falo, que bobagem que eu pensei de que eles iam me atrapalhar. Talvez naquela época, sim. Então, hoje eu enxergo que essa relação de maternidade e carreira, né, ela está muito coligada, né? Porque eu até acho que se o mercado corporativo entender o quão uma mulher que é mãe, ela é potencializada, porque a gente quer fazer tudo para ser exemplo para os nossos filhos, entende? Especialmente quando a gente tem menina, né? No meu caso, eu tenho 2 meninas, assim. Então, eu falo, cara, eu quero que elas sejam tão fortes quanto eu. Eu quero que elas consigam fazer. E elas são muito parecidas, assim, comigo, né? As pessoas, no jeito de personalidade, de agir, não, tudo elas conseguem fazer junto, assim. Então... Quando eu falo das minhas filhas com o mercado de trabalho, elas mesmas trazem isso para mim, né? E aí eu percebo que eu consigo fazer muito mais do que eu imaginei. Porque eu consigo, assim, ter tentáculos até onde eu não imagino, assim. É como se fosse cada fio de cabelo um tentáculo e eu tô fazendo coisas assim, né? E às vezes eu falo, nossa, mas o dia falta, né? Vai ter prato, hoje eu entendi que vai ter pratos que vão cair. E eu não vou conseguir segurar tudo. E eu vou deixar quebrar e eu vou limpar amanhã, entende? Mas eu preciso estar bem. E eu preciso fazer o que eu gosto. E o mercado corporativo me move. E minhas filhas me movem. Então, não tem como fazer uma escolha. Tem que ser com elas junto, né? Então, é isso. A sua motivação só aumentou, então. Só aumentou. Elas realmente me potencializaram de uma maneira que eu jamais imaginei. Que lindo. E no segundo livro tem até a gente no foguetinho, eu e elas, assim, de bichinho, assim, subindo no foguete. Porque é isso que eu sinto, assim, sabe? É muito lindo e por tudo isso, assim, hoje eu faço questão de mostrar para as pessoas a vida que eu tenho com as minhas filhas, porque de verdade, hoje eu olho para trás e falo, se eu não tivesse feito esse processo, como que seria a Luli hoje, né? Eu faço essa reflexão, assim. E aí eu entendo que eu seria, com certeza absoluta, uma executiva super bem-sucedida, porque eu me conheço. Mas eu seria uma mulher frustrada. E hoje, eu não sou executiva viajando para todo mundo desse jeito, mas eu sou executiva do meu momento, da minha maneira, né? E eu estou completamente realizada com o que eu estou fazendo e com as minhas filhas, né? Porque essa falta de espaço me possibilitou de poder trabalhar da minha casa, de qualquer lugar que eu estiver, e cuidar das minhas filhas. As minhas filhas não tiveram babá, porque eu nunca quis transferir, eu queria viver isso, né? Então, é isso, assim, para mim... Ai, não dá nem pra falar muito, assim. Eu entendo.
Passando aqui rapidinho para avisar que se você tem uma marca, um projeto ou um serviço e quer anunciar com a gente, esse espaço pode ser todinho seu. É só mandar um e-mail pelo contato que está na descrição e bora fazer essa parceria acontecer. Luli, quando foi que você percebeu que você poderia transformar tudo que você viveu nesse processo em um projeto que ajudasse outras mulheres? Como é que surgiu o Laços da Fertilidade? Foi de uma hora para outra? Foi um insight que você teve no banho? Foi algo que você, assim, recebeu a missão divina e desde o dia 1 do momento em que você percebeu que a fertilização deu certo? Como é que foi? Na verdade, assim, no dia da transferência, eu fiz essa conversa, eu tive esse bate-papo com Deus, sabe? Bem sincerão, assim, né? Falei, pô, cara, agora ou nunca, eu me comprometo de levar. Só que aí passa, né? Porque você passa todo o processo de gestação, você quer que dê certo. Eu engravidei logo depois de uma perda, então eu tive muitos medos. Então eu ficava com medo de, saber aquele marco de passar tal. E aí, depois que elas nasceram, foram um processo de reconhecimento. Então, eu lembro, por exemplo, que eu senti muita falta do mercado corporativo. Tá. Eu tive muita falta disso. Então, às vezes, eu me deparava com elas, tinha meses, assim, e eu apoiava, assim, no berço, e eu chorava, compulsivamente, e eu não conseguia me controlar, porque eu olhava e falava assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Sabe? Porque, tipo, eu tava com 45 anos e tava largando a carreira com 2 bebês pequenas que eu não sabia nem o que eu ia fazer, por que lado, eu só pensava assim, acabou o meu momento, né? E eu mal imaginava que estava começando um momento lindo, né? E depois foi passando o tempo e eu comecei a tirar foto das meninas e já tinha montado. O Instagram, por exemplo, ele está montado desde novembro de 2018. A primeira entrevista que eu fiz falando da minha história abertamente foi na Universal Wall em setembro de 2018. Elas nasceram em abril, elas tinham 5 meses, contando a minha história. Então, assim, foi realmente na sequência, porque eu sabia de que eu precisava fazer isso. E aí, foi passando. E aí, eu fui deixando, porque eu não tinha tempo, né? Tinha que cuidar, elas andarem, né? Fralda, eu não tinha babá. Então, assim, fui deixando, vivendo os dias e passando. E em um determinado momento, em 2021, em setembro de 2021, teve uma cantora que ela entrou em contato comigo e que ela estava passando pelo mesmo processo que eu, e ela falou, Luli, eu quero seguir o seu caminho. Eu sei toda a sua história, já sei dos seus laços de fita, eu sei tudo de tudo, tal, não sei o quê. E ela falou, eu sou a Paulinha Abelha, que ela faleceu. E eu comecei a ajudá-la, tal, não sei o quê. E ela falou, Luli, e aí como que eu faço para pagar, para não sei o que? Eu falei, realiza seu sonho. E aí ela falou, você não existe. E aí ela falou, Luli, eu não te sigo no seu Instagram, que era o nome, né? Ovo Recepção, Ovo Doação, porque como eu sou artista, os jornalistas vão ver que eu estou num Ovo Recepção, Ovo Doação e vão começar a falar ou jogar fake news, e eu não quero, porque eu estou num processo, eu quero maternidade. Falei, tá bom. E aí, nesse momento, me caiu uma ficha. Eu falei, cara, uma cantora, né, uma pessoa pública, eu nem conhecia, porque como eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, eu não sabia, né? Eu falei, mas se uma cantora tem esse sentimento, vamos ver o que é. Aí, pela primeira vez, eu fui ver o insight do Instagram. E aí, eu descobri que eu tinha, sei lá, 2.000 seguidores na época, e quando eu fui ver, eu tinha 500 mil pessoas vendo. E aquilo me impressionou e me deu um... Que é isso, né? Como assim? Aí eu fui ver de novo, fui tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, cara, minha voz é muito maior. O preconceito é tamanho. Que hoje, por exemplo, eu tenho praticamente 30 mil seguidores. Só que para mim isso não é o importante. O importante para mim é o alcance que eu tenho. Então, por isso que eu falo assim, onde eu tiver espaço para levar minha voz, é isso que eu quero. Porque eu até brinco, né, que o meu perfil ele é que nem óvulos, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. E aí eu falei, cara, então eu preciso melhorar o que eu tô fazendo, porque se eu tô fazendo tão ruim, tão de mais ou menos, tanto quanto dá, eu quero fazer isso, é para que eu vim. E a partir de setembro de 2021, se você pegar meu Instagram, você vê que mudou completamente. Aí eu falei, não, é isso, e agora eu vou ser melhor que nunca. Então, aí foi, aí eu lancei o primeiro livro, depois o segundo, agora eu já estou no terceiro, aí vem um projeto social, tem um podcast. Só vai crescendo, então, né? Legal. Bom, você olhando para toda essa sua trajetória que você viveu, né? O que você diria para a Luli do passado, lá no começo dessa jornada toda? E qual conselho você daria para as pessoas que estão enfrentando desafios parecidos com os que você enfrentou? Olha, para a Luli do passado... Eu diria, segue a vida porque você não sabe o que tem pela frente, sabe? Que o que tem preparado na sua frente pode ser tão lindo quanto você imagina, sabe? Por mais
barreiras que você passe, que você enfrente, sempre tem uma luz muito grande depois disso, né? Eu costumo dizer para as pessoas, nunca tenta passar uma ponte sem chegar na ponte, né? Porque você não sabe se a ponte é tão alta que você não possa, né, pular, que tem um lugar mais baixo, que tenha, né? Então, isso é uma coisa que eu diria para a Luli, assim, sabe? Para não criar expectativa e viver a vida, né? Viver os caminhos de Deus. O conselho para as pessoas que eu diria é procurem se informar, porque os desafios vêm. E a informação é a única escudo, não é nem, né, nada assim, mas é o único escudo de proteção que elas vão ter para qualquer situação. Seja para um especialista que elas achem que não vão dar informação para ela, porque a partir do momento que você tem informação, você tem tudo, você está empoderada. Eu acho que a informação, ela empodera. Quando você chega num lugar, talvez você tenha vivido isso, quando você detém a informação, quando você não detém, você aceita tudo que te falam, porque você não domina aquilo, você não entende. Quando você vai com a informação pronta, você consegue debater, questionar e entender o processo. E aí ele passa a ser mais leve. Né? Então, o que eu diria para as pessoas é, primeiro, se puder, não desista. Tem uma frase que falam no mercado, às vezes, que é, só não consegue quem desiste, né? E eu não gosto dessa frase, porque eu passei por isso e falei muitas vezes que eu desisti, muitas. E não foi desistir porque eu não consegui. Então, eu acho muito injusto quando a gente joga mais esse peso para a mulher de que você não consegue, você desiste. Mas por que uma desistência? Às vezes é um financeiro, às vezes acabou um casamento, às vezes é o desgaste emocional, psicológico mesmo, né? E aí eu falo para as pessoas, para as pacientes, troque a palavra, pode falar desistir quantas vezes, porque eu falei muitas vezes. Muitas vezes, gente, que eu falei que ia desistir. E depois eu entendi que desistir é uma pausa emocional. Então, quando você pensa que a desistência é uma pausa emocional para você respirar, para você ver outras coisas, né? Essa vontade Deus planta de novo no seu coração no momento certo, né? Então, eu acredito muito nos movimentos de Deus na vida da gente, assim, como tentante. E acredito que vocês vão conseguir, de uma maneira ou outra, o seu caminho já está traçado. E eu acredito que cada ser humano que tem o sonho, porque eu sempre falo isso, né? O sonho da maternidade, da paternidade, ele começa igual para todo mundo. Primeiro ele brota no coração. Essa vontade, ela não brota no útero, no ovário, nada disso. Ela brota no coração. Você tem uma vontade de dizer, eu tenho vontade de ser mãe, de pai, eu tenho vontade de ter filho. É o coração. E todos os seres humanos, todos os cidadãos do universo é pelo coração. E depois vem o formato que isso vai ser enviado. E isso está determinado por Deus. E eu tenho certeza que Deus já tem o filho de cada uma tentante, separada, esperando o melhor momento para ele te apresentar. Ai, gente. Eu acredito. Luli, agora, para fechar esse papo tão incrível, me conta, tem algum livro, filme ou podcast que te impactou recentemente, que você acha que todo mundo deveria conhecer? Claro, com exceção do seu, né? Que, pessoal, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, acessem os perfis da Luli para conhecer o trabalho dela e o livro dela. Gente, agora hoje eu só tenho olhos para reprodução, né? Então, o filme, eu vou indicar um filme, que assistam Joy. Joy é um filme da história da primeira bebê que foi feita através de fertilização in vitro no mundo, né? E a história é linda, eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas aí você percebe a força de uma mulher que foi embriologista, que sempre esteve ali do lado, e você percebe que demorou anos, sabe? Muitas tentativas e muitas frustrações para vir essa primeira bebê, né? Então, quando a gente fala da reprodução assistida, sem a gente entender a história lá na frente, você vai perceber que os médicos se frustram, você vai perceber a vontade dos casais de ter filho e não conseguem, isso lá atrás, né? Então, eu indico muito para que as pessoas assistam que estão passando por esse processo, que assistam esse filme, porque ele diz muita coisa e ele é lindo. Legal. E tem alguma mulher empreendedora que você gostaria de ver aqui na nossa próxima temporada? Cara, o que não falta é mulher empreendedora que eu admiro, assim, sabe? Tipo, assim, porque eu gosto eu sou muito feminista, gente, e eu gosto muito dessa força da mulher. Eu acho que a mulher tem uma garra, assim, invejável, tá? Então, hoje eu diria, tem várias, mas eu vou falar do nome da Jordana. A Jordana, ela, pode falar o que ela é? A Jordana, ela está em Atlanta
E a Jordana, ela tem uma comunidade, ela conecta brasileiros ao redor do mundo, né? A história dela começou conectando mulheres desde Singapura. Então, ela conecta centenas de mulheres por todo lugar do mundo com histórias incríveis, assim. Eu participo dos grupos que ela faz uma série de movimentos e é muito lindo, assim, sabe? Para todas as causas femininas, tem uma ação que ela faz, né? E essa conexão que ela faz é uma conexão que, cara, a gente se sente abraçado. A gente fez várias convenções que ela faz uma vez por mês e cada uma fala um pouquinho. Essa comunidade que ela montou a importância de conectar mulheres ao redor do mundo para que a gente não se sinta sozinha. Porque quando a gente mora fora do Brasil, a gente não tem família nem nada, a gente se sente muito, muito sozinha. E quando a gente começa a encontrar mulheres que vai te colocando para cima, parece que você não tem mais limite, sabe? E aí você entende o propósito e a importância dessa conexão. Então, a Jordana é uma das mulheres, né? Que eu indicaria super, se ela topasse. Jô, se topar, pode vir. Tá convidada, que eu acho que vai ser legal. Jordana. A gente vai deixar na descrição o arroba da Jordana para vocês que estão ouvindo a gente conseguirem conhecê-la. Legal. Bom, e assim a gente se despede do nosso episódio com a Luli, cheio de troca, reflexões e muita emoção. Luli, muito obrigada por abrir seu coração e compartilhar não só a sua história, mas também todo o seu conhecimento e o acolhimento sobre um tema que é muito importante. Foi muito emocionante te ouvir, muito obrigada. Obrigada a você, assim, pelo convite. De verdade, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Feliz de conhecer o trabalho que você, a sua equipe toda está desenvolvendo, que eu acho que é super importante. E acho que a gente precisa levar mais informações para as mulheres do mercado de trabalho também, e sobre todos esses temas, né? Sobre o planejamento familiar, sem pressão psicológica, né? Cada uma no seu tempo, sem essa pressão social. Acho que a gente precisa desmistificar tudo isso. E eu acho que o seu trabalho tem muito disso. Então, eu fiquei muito feliz, assim, muito honrada de ter sido convidada para participar e fazer parte dessa comunidade, né? Desse grupo que você tem. Então, obrigada. Quem precisar de qualquer ajuda ou um conselho, sei lá, qualquer coisa, eu estou super disponível. E é isso, então obrigada. Deixa o seu arroba pra gente. Legal. Então, meu perfil, o que eu mais uso, tá, gente, é o do Instagram, que é o @laços da fertilidade. E dentro, em breve, aí tem um podcast também que chama OvuCast, tudo a ver comigo, né? Tudo com óvulos, gente. Eu só tenho olhos agora para óvulos. Mas, assim, dentro desse perfil eu tenho muito conteúdo, muito mesmo. E aí vai estar cada vez melhor e eu tô com um monte de novidades para trazer esse ano. Legal. Se esse episódio te fez repensar, ressoou em você ou te emocionou de alguma forma, compartilha com alguém que pode se identificar e vamos espalhar essa troca tão necessária. Não esquece de acompanhar o trabalho incrível da Luli e por aqui seguimos trazendo histórias que fazem a gente enxergar o mundo de um jeito novo. E aproveita para seguir a gente também lá no Instagram, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Te vejo no próximo episódio. Esse podcast foi realizado pela Women Digital, nossa agência de comunicação digital criada por mulheres. O roteiro é da Luísa Carneiro, a direção e a apresentação é da Mayara Castro e a produção executiva é da Larissa Carboni. Agradecemos também ao Pitini Wear Studio e a Sam Small, que abriu as portas para que pudéssemos realizar as nossas gravações aqui em Nova York. Fui!